Para presidir o próximo painel, o direito do consumidor na Espanha, convido o professor Gilvan, convido também para a mesa o Dr. Anton Fernandes e Dr. Edson Alvise. Professor Gilvan é professor do departamento privado e professor do doutorado de Direitos, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense. Passa a palavra ao presidente da mesa. Bom dia a todos. É uma honra estar participando desse evento com colegas tão ilustres nessa mesa e mesmo uma plateia tão ilustre. Meu agradecimento aos organizadores desse evento, na pessoa do professor Plínio, que é o grande idealizador e mentor dessa atividade. Sem mais delongas, vamos então aos artistas principais que têm que nessa manhã apresentar sua rica contribuição, e o primeiro desses artistas é o professor doutor Anton Lois Fernandes Álvares. Professor Anton possui graduação em Ciências Políticas pela Universidade de Santiago de Compostela, graduação em Direito pela Universidade de Vigo, mestrado em História, Território e Recursos Patrimoniais pela Universidade de Vigo, doutorado em Direito pela Universidade de Vigo e pós-doutorado em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é advogado e professor da Universidade de Vigo, além de ser professor visitante do nosso programa de doutorado em Direitos, Instituições e Negócios, aqui da Universidade Federal Fluminense. E o nosso debatedor, professor Edson Alvise Neves, é mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, é o coordenador do doutorado em Direitos, Instituições e Negócios. Recentemente foi diretor da Faculdade de Direito dessa nossa Universidade Federal Fluminense e é professor da Faculdade de Direito, para a nossa alegria e para a qualidade dos trabalhos desta instituição. O professor Anton fará então a sua exposição e, na sequência, o professor Edson Alvise fará a função de debatedor. E o título da conferência do professor Anton é sobre o direito do consumidor na Espanha. Bom dia a todos e a todas. Agradecer ao evento o convite. É uma honra, sem dúvida, palestrar nesse evento, nesse salão nobre. Vocês vão me desculpar a minha língua, né? Meu idioma que não é perfeito. E é uma honra também, sem dúvida, compartilhar essa mesa. Eu acredito que por primeira vez com esses... Não, é sério. A gente compartilhou muitas coisas, mas ainda não a mesa. Compartilhar, a sério, falo a sério, compartilhar essa mesa, esse estrado com esses dois personagens ilustres, que são o professor Edson e o professor Gilvan. Ilustres porque dão luz, porque iluminam com a sua sabedoria e vocês sabem que a palavra ilustre, que tem a mesma raiz que a ilustração, vem a significar isso, não? O dar luz com sabedoria. A ilustração é um movimento cultural e intelectual
do século XVIII, que é a base da nossa era, da era contemporânea. E, pelo tanto, a palavra ilustre é uma palavra, eu acredito, que não deve ser utilizada em vão e que tem uma importância histórica e atual muito relevante, né? Dizia que era um prazer compartilhar esse estrado com personagens ilustres, porque essa ilustração eu posso acreditar, ou posso asseverar em muitas coisas que eu aprendi deles, tanto no aspecto académico como em outros âmbitos, mas no aspecto académico sobretudo. Compartilhar a sua vida académica com personagens dos que você pode aprender é um privilégio que todos deveriam aproveitar, né? Também é certo que tem um âmbito que vocês não ensinaram nada, que foi o futebol. E, contudo, eu não sei se vocês conhecem a Jorge Valdano, foi um futebolista argentino que disse uma frase muito famosa e não deixa de ser importante também. Ele falou: o futebol é a coisa mais importante daquilo que não importa na vida. É dizer, de tudo aquilo, se você tira tudo aquilo que é verdadeiramente essencial na sua vida, aí ficam as coisas que não são importantes. Bom, pois dentro das coisas que não são importantes, o futebol é o mais importante. Então, eu peço para vocês algum tipo de sabedoria ao respeito. Bom, o tema que propuseram para mim, a organização do evento, marcadamente o professor Plínio Lacerda, inicialmente foi o tratamento da proteção do consumidor, do direito do consumidor na Espanha. Acontece que, como vocês saberão, a Espanha forma parte da União Europeia e isso envolve a outros 27 estados, agora vão ser 26, e envolve também um compromisso normativo, político, com as estratégias e as leis, a legislação da União Europeia. Então, não dá para desenvolver uma análise da proteção do consumidor na Espanha sem falar da União Europeia, que constitui a base normativa dessa proteção. Mas depois, continuando com as conversas com o professor Plínio Lacerda, a gente entendeu mais oportuno, mais apropriado ajustar a minha palestra a uma questão fundamental dentro da proteção do consumidor, que é a proteção dos dados pessoais desse consumidor, né? As conversas com académicos desta casa revelaram que a proteção dos dados pessoais, dos que depois eu falarei, no Brasil é ainda muito incipiente. A regulação ainda está muito fraca, né? Vocês entenderão a importância dessa matéria em um mundo tão globalizado e, sobretudo, tão com tanta tecnologia, né? Um mundo onde diariamente todos nós manejamos quantidades ingentes de dados pessoais de outras pessoas e nossos próprios, né? Na verdade, desde a hora que nascemos e os nossos pais botam lá o nosso nome no registro civil, nós passamos a ter uns dados e esses dados passam a ser manipulados por outras pessoas. O importante de tudo isso, a gente aprofundará depois, é que os dados pessoais são propriedade da pessoa. Este é um aspecto fundamental. Repito, os dados pessoais são propriedade das pessoas. Não pelo fato de dos seus dados ser semipúblicos, todos os nossos dados são semipúblicos de alguma forma, né? Porque cada hora que a gente faz alguma compra importante tem que colocar o seu CPF, tem que colocar o seu nome, no cartão fica registrado boa parte dos seus dados bancários. Não pelo fato de você ter que usar esses dados, os seus dados passam a ser propriedade das empresas ou das pessoas que manipulam esses dados, tá? Bom, a escritora Caroline Cherry disse que o comércio, e falamos do consumidor e da importância da informação e dos dados dentro do mundo do consumidor, o comércio não trata sobre mercadorias, já não trata mais sobre mercadorias. O comércio trata sobre a informação.
As mercadorias, elas ficam no depósito até que a informação move elas. Olha a reflexão tão interessante que fala da importância da manipulação dos dados, né? A verdade é que quem conhece os seus dados pessoais conhece a sua vida. Isso não cabe dúvida também. E todos devemos ser responsáveis, diligentes à hora de manejar os nossos dados e, muito mais importante, os dados de outra pessoa. Porque com as redes sociais, mesmo que você queira fugir das redes sociais, não consegue. Com as redes sociais você está manipulando dados de outras pessoas na hora que você posta uma foto de outra pessoa. Mas antes de entrar no centro da palestra, no que são a proteção dos dados pessoais, eu gostaria de justificar o porquê do tema do direito do consumidor na Espanha, muito brevemente, né? Vocês podem pensar que a normativa ou a regulação ou a análise do consumidor na Espanha tem pouco interesse para vocês, e na verdade não erram muito, né? Pode interessar bem pouco. Vocês podem pensar, nunca vou estar na Espanha, para que eu vou saber conhecer a regulação do consumidor? Mas o importante não é o fato de que seja na Espanha ou na Europa. O importante é a perspectiva e o grau incremental que aporta o direito comparado ao próprio direito interno, né? E às suas próprias formações. Tudo isso, a perspectiva comparada, cada vez está ganhando mais relevância devido à globalização na que vivimos atualmente, né? Uma globalização que nos leva não só a ter maiores facilidades para viajar, senão a que as relações comerciais e industriais cada vez sejam mais estreitas e, pelo tanto, boa parte das empresas do Brasil tenham que lidar com normativas de outros países, né? Então, o direito comparado cada vez é mais importante. Mas não só isso. Na verdade, todos nós, sem querer, estamos dentro do direito comparado. É dizer, na hora que vocês fazem qualquer viagem para fora do Brasil, vocês vão vão reservar um hotel em outro lugar pela internet, ou vão comprar uma passagem na internet, ou vão alugar um carro na internet. Vocês sabem que nessa hora vocês estão atingidos pela normativa do consumidor do Brasil, mas também deveriam estar protegidos pela normativa do país onde vocês estão adquirindo desde a sua casa, com o seu ordenador, qualquer tipo de serviço, né? Com essa perspectiva de que cada vez nós somos consumidores internacionais, cada vez mais somos consumidores internacionais, com essa perspectiva, pensando que dentro de pouco tempo o volume de comércio eletrônico vai igualar pouco tempo, alguns estão falando de 10 anos, no prazo de 10 anos, o volume de comércio eletrônico vai igualar ao comércio imediato, ao comércio presencial, né? Vocês imaginem o que isso vai supor. Dizia, com essa perspectiva, a incorporação do direito comparado na sua vida, e em concreto do direito do consumidor comparado, pode passar imperceptível, mas já forma parte da vida da gente, né? Como diz Bergoccini, no ano 2012, o direito comparado promove inicialmente objetivos práticos que atendem a aspectos profissionais da atividade negocial. O conhecimento de outros direitos pode calibrar opções de negócios, investimentos e interesses laborais. Ainda o René David, já em 1986, mencionava que o direito comparado, muito importante isso, permite que se perceba com mais qualidade o direito interno, né? Tem-se que o direito comparado é útil para um melhor conhecimento do nosso direito nacional e para o seu aperfeiçoamento. Ana Luísa Coutinho, pela sua parte, diz que o direito comparado, como atividade efetiva de observar, comparar e muitas vezes trasladar o modelo estrangeiro, em muito auxilia a normativização das mudanças trazidas pela globalização. Jean Rivero observa as funções e finalidades do direito comparado sob uma ótica diversa dos autores, considerando o direito comparado como meio de descoberta do próprio direito nacional. Ainda mais, a importância desse direito comparado dentro do consumidor, conhece também o nosso ilustre organizador, o professor Plínio da Cerda,
que tem publicado, eu li, ele não sabe, mas eu li o artigo que ele tem publicado sobre o conceito do consumidor no direito comparado. Está firmado por você, é seu, não é? É um artigo muito recomendável que estabelece um bom elemento de comparação e a importância do direito comparado. Antes disso, eu queria saber quanto tempo eu tenho, porque trouxe uma palestra para 2 horas. Você tem 3 minutos. Ainda não estou nem na introdução? 26 minutos, 20 minutos. Ainda? Tudo bem. Bom, a importância, a relevância, a transcendentalidade dos direitos do consumidor e da proteção do consumidor, e eu estou me retrotraindo uns anos, ela já foi recolhida nos direitos humanos, né? Vocês olhem se é importante o tratamento da proteção do consumidor e a importância desse evento que já no ano 1992, na Declaração de Barcelona, o que se fazia era incorporar a essa Carta de Direitos Fundamentais, de Direitos Humanos, perdão, do ano 1948, a proteção dos consumidores do consumidor ou dos consumidores como um dos direitos humanos da terceira geração. Direitos humanos que recolhia, entre outros, para que vocês vejam o grau, o nível de importância dos direitos do consumidor: direito ao desenvolvimento sostível, direito à autodeterminação dos povos, direito ao patrimônio comum da humanidade, direito a gozar de um meio ambiente saudável, direito do consumidor, e dentro deles já recolhiam, como direitos humanos de terceira geração, em 1992, o direito à proteção dos dados pessoais, chamando a atenção sobre eventuais perigos e abusos ao que as pessoas ficam expostas no cada vez mais estendido processo de informatização. Se no ano 1992 eles já chamaram a atenção sobre essa importância, imaginem qual não será no ano 2017, que, sem dúvida, os legisladores não podiam imaginar a rede que vai suponer, ou que iria suponer, a extensão dessa informatização, né? Como vocês saberão, os direitos de terceira geração não são os últimos, já têm direitos de quarta geração. No final do século XX, na virada do XXI já, e para que vocês vejam a relação e a importância da proteção dos dados pessoais, os chamados direitos de quarta geração, que não são, na verdade, uma lista taxativa, ela não é uma lista fechada, né? Inclui direito ao acesso à informática, direito a aceder ao espaço que supõe na nova sociedade a informação em condições de igualdade, o direito ao uso do espectro radioelétrico, o direito a formarse das novas tecnologias, o direito à autodeterminação informativa, o direito ao habeas data e a seguridade digital. Pela sua parte, o direito à proteção dos dados pessoais já foi posto de releve incluso pelas Nações Unidas em 1990, quando aprovaram os princípios reitores para a regulamentação dos ficheiros computerizados de dados pessoais. Em esses princípios reitores recolhem o princípio da licitude e da lealdade dos dados. As informações, disse a ONU, relativas às pessoas não deveriam recolher nem elaborar procedimentos desleais ou ilícitos, nem usar-se com fins contrários aos propósitos das Cartas das Nações Unidas. Continuando com a relevância da proteção do consumidor e da proteção dos dados pessoais, e deixando a um lado o que é os direitos humanos, dentro do que é o aspecto social, socioeconômico que representa o estado de bem-estar, autores tão importantes como Vicens Navarro, que é possivelmente o autor espanhol, vou dizer catalão, o autor mais importante sobre este estado de bem-estar, chamou a atenção na hora de configurar o que se entendia por estado de bem-estar,
ao fato de que o estado de bem-estar é aquele que providencia de maneira pública determinados transferencias, determinados servicios desde o poder público para os cidadãos com a finalidade de atingir, de elevar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Dice Vicente Navarro que de todas as intervenções do Estado que afetam a qualidade da vida das pessoas e que formam parte do núcleo duro, do núcleo central do estado de bem-estar, são fundamentalmente 4 essas intervenções. A primeira são as intervenções do Estado em serviços públicos, é dizer, quando o Estado, em favor da qualidade das pessoas, providencia saúde pública, educação pública, serviços sociais, atendimento às famílias, que pode ser desde atendimento aos anciãos, atendimento aos menores de idade, criando creches públicas, etc., etc. Dizia, por primeiro lado, intervenção enquanto a serviços públicos. Segundo, intervenção enquanto a transferências sociais. O estado de bem-estar é aquele que providencia a qualidade de vida das pessoas, assegurando a transferência de recursos econômicos quantificáveis às pessoas através, por exemplo, de pensões públicas, como a aposentadoria, da gerência de subsídios de desemprego ou da gerência de ajudas para as pessoas discapacitadas ou questão do trabalho, elas são inválidas, não sei como, incapacitadas. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto fundamental de um estado de bem-estar são as intervenções normativas. Entende Vicente Navarro, e aqui é onde entra a proteção do consumidor, entende Vicente Navarro que qualquer estado de bem-estar, para ser um estado de bem-estar, deve promocionar a qualidade de vida dos seus cidadãos através das intervenções normativas, assegurando uma série de aspectos que resultam fundamentais. Por exemplo, a proteção dos trabalhadores através do direito trabalhista, a proteção dos trabalhadores através da normativa de seguridade e higiene dentro do trabalho, e marcadamente o professor Vicente Navarro fala de que a proteção do consumidor é um aspecto absolutamente básico já dentro do estado de bem-estar. Não tem estado de bem-estar, diz Vicente Navarro, naqueles países onde não tem uma proteção efetiva do consumidor. Bom, enquanto ao tratamento dessa proteção do consumidor por parte da União Europeia, a própria União Europeia concluiu em um estudo feito pelo Parlamento Europeu no ano 2014, um estudo chamado Estudo sobre aspectos dos serviços financeiros relativos à proteção do consumidor. A própria União Europeia concluiu que uma política eficaz de proteção do consumidor resulta fundamental para que o mercado europeu seja eficiente e funcione corretamente. É dizer, a proteção do consumidor, estudo feito pelo Parlamento Europeu, resulta básica para o funcionamento do mercado, para o correto funcionamento do mercado. Dito de outra forma, entendem já as instituições europeias que dentro do sistema neoliberal que eles estão imponendo como sistema econômico, é preciso proteger o consumidor para conseguir uma maior efetividade no desempenho do mercado. Continua o Parlamento Europeu, uma maior transparência. As transações respaldadas com melhor informação como resultado de uma política de consumidores bem desenhada e aplicada não só geram melhores soluções para os consumidores, senão também uma maior eficiência no mercado. Bem, eu estou saltando algumas coisas. Tá, você quer que não salte? Bem, recentemente assinala também as instituições europeias a crise financeira e econômica que o mundo, ia ser o mundo ocidental não, mas na verdade é que a Europa e o norte da América sofreu a raiz do ano 2008. Dizia que a crise econômica e financeira
colocou em relevância, de manifesto, que as normas em matéria de proteção do consumidor permitem uma maior justiça nos mercados e o que é mais importante para eles, porque a justiça para as instituições comunitárias é algo secundário, o que é mais importante, melhoram a qualidade da competência, da concorrência. Vocês sabem que a maior eficiência dos mercados neoliberais necessariamente precisa de uma concorrência justa, ilícita, leal, para o funcionamento ajeitado. É dizer, quanto maior e melhor seja a concorrência dentro do mercado neoliberal, maior desempenho vão a obter maior desempenho vão ter esses mercados, né? Em esse sentido, a União Europeia recolheu já nos seus tratados, vocês sabem que a União Europeia, como organização supranacional com muitas e muito importantes competências cedidas pelos Estados, tem um poder político, econômico, mas também normativo muito importante. A União Europeia veio a consolidar um ordenamento jurídico próprio que teve que ser inserido dentro dos ordenamentos nacionais. Isso supôs, logicamente, um choque entre os ordenamentos internos e a própria normativa comunitária, né? Quando chegou o momento, quando cada país candidato ele se insere dentro da União Europeia, tem que aceitar, como não pode ser de outra forma, as normas, o acervo comunitário, as normas que rigem isso aí. É tão simples como que qualquer de nós temos os nossos princípios morais, não cabe dúvida, mas se queremos entrar em um clube, temos que aceitar os princípios morais que tem dentro desse clube. E se os seus princípios morais chocam com os princípios desse clube, só tem duas soluções: ou aceitar os que tem dentro ou não entrar. Isso quer dizer, tudo isso serve para justificar que a normativa europeia acabou sendo preeminente e mais importante e categoricamente superior à normativa interna dos Estados. Também as constituições, sim, também por cima das constituições. A normativa europeia está acima das constituições dos países. Não é o tema que a gente vai falar, mas eu deixo essa reflexão aí. Vocês imaginem que o Brasil entrasse na União Europeia. Bom, imaginem que, na verdade, isso não é difícil, porque então, quer dizer, é impossível, porque senão não poderia ser chamada União Europeia, mas imaginem que os países do sul da América constituem uma organização supranacional similar a ela. Imaginem o que suporia para vocês, os juristas, que depois de anos interiorizando que a Constituição Federal de 1988 é a cúspide da pirâmide normativa, agora teriam que interiorizar que todas as normas dessa organização supranacional estão acima da própria Constituição brasileira. Bom, tudo isso serve para explicar que na cúspide do ordenamento jurídico europeu, que a sua vez está acima dos ordenamentos nacionais, se situam os tratados europeus. Os tratados europeus funcionam como uma espécie de constituição dentro da Europa. Só que assim, é uma constituição ajustada às competências da União Europeia. Na verdade, a União Europeia apresenta só dois tratados, o Tratado da União Europeia e o Tratado de Funcionamento da União Europeia. Foram muito originais com os títulos dos tratados. Tratado da União Europeia, Tratado de Funcionamento da União Europeia. Em um tratado de funcionamento, ele regula a parte orgânica, desenvolve os órgãos da União Europeia, instituições, em outra parte dogmática, desenvolve direitos, obrigas, regulação do mercado, etc, etc. Tudo bem. Dentro desses dois tratados da União Europeia e em relação com os direitos do consumidor, o artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia serve de base jurídica para as medidas de harmonização que tem por objeto o estabelecimento do mercado interior dentro dos países da União Europeia. Esse artigo 114 reforça ainda o objetivo de garantir um nível de proteção elevado também em relação com a proteção do consumidor, Pela sua parte, o artigo 169 desse Tratado de Funcionamento da União Europeia estabeleceu uma base jurídica para toda uma série de ações à escala europeia no âmbito da proteção dos consumidores. Nesse artigo, está previsto para promover os interesses dos consumidores e garantir para eles um alto nível de proteção, a União Europeia
vai proteger a saúde, a seguridade e os interesses econômicos dos consumidores, assim como a promover o seu direito à informação, à educação e à organização. O importante é que, em base a esses artigos, a União Europeia acabou aprovando em base aos artigos dos tratados, a União Europeia acabou aprovando legislação para desenvolvimento desses preceitos dos tratados. Essa legislação foi uma diretiva do ano 2011 sobre a proteção dos consumidores e, o mais importante, porque atinge muito mais ao tema concreto dessa palestra, a diretiva do ano 95 sobre a proteção dos dados pessoais. A gente vai falar brevemente depois sobre isso. Mas a União Europeia não é só direito, normativa que usa para proteger o consumidor. A União Europeia aprovou também uma série de estratégias e de medidas políticas concretas com dotação orçamentária muito importante para a proteção do consumidor. Assim, dentro das políticas da União Europeia está criada a Agenda do Consumidor Europeu e o Programa de Consumidores 2014-2020. Essa agenda do consumidor europeu, vocês podem pensar que é simplesmente uma declaração de princípios sem nenhum valor. Na verdade, as agendas na União Europeia marcam definitivamente as estratégias das políticas dos Estados no interior. E, aliás, disso vão acompanhadas sempre de uma dotação orçamentária que resulta fundamental para essa aplicação da agenda. É dizer, quando uma instituição de qualquer índole, seja brasileira ou europeia, fala que publica uma agenda do consumidor, ninguém, salvo os expertos na matéria que estudam esses elementos, ninguém dá muita bola para ele. Mas se a instituição brasileira fala que essa agenda do consumidor vai ir dotada de 200 bilhões de reais, aí já a coisa cambia, porque aí já todo mundo começa a ficar com interesse com a agenda. E isso é o que faz a União Europeia, para chamar o interesse, não porque os Estados e as pessoas e as instituições sejam interessadas no dinheiro, todo mundo sabe que as instituições não são, mas para ajudar a União Europeia o que faz é botar uma pequena ajudinha econômica de bilhões de euros para que a agenda fique verdadeiramente em sério. Quais são os objetivos, rapidamente, da Agenda do Consumidor Europeu e do Programa do Consumidor 2014-2020? Fomento da seguridade do consumidor. Por exemplo, através da aprovação de medidas de seguridade dos produtos e vigilância do mercado. Segundo, aprofundamento, deve ser, né? Do conhecimento em matéria de direitos e interesses dos consumidores. A agenda cria até uma aula para dar... para transmitir conhecimento a todos os consumidores. Existe uma Consumer Classroom que todo mundo pode acessar dentro de uma web e você recebe aulas virtuais sobre os consumidores. Em terceiro lugar, reforço da observância das normas sobre consumo, obrigando os Estados e as próprias instituições europeias a supervisar esse cumprimento das normas sobre consumo. Em quarto lugar, a integração dos interesses dos consumidores a través da organização desses consumidores. E, em último lugar, de maneira geral, essa agenda do consumidor, ela se empenha com a capacitação e o empoderamento do consumidor a través de um documento que desenvolve toda essa questão, que é o Consumer Empowerment in the UA, não, in the EU, ao revés, UA é outra coisa. Bem, essa dotação pressupostária é exatamente de 200 milhões de euros, que vocês multiplicam por 4 e já sabem mais ou menos quantos reais eles são. Porém, eu falei no início, e vamos já no centro da palestra, ainda que brevemente para não cansar a sua paciência, o centro da minha palestra eu falei que ia ser um aspecto fundamental dentro dessa proteção do consumidor, como é a proteção dos dados pessoais dos consumidores. Para que vocês vejam a importância que pode ter nos países da União Europeia esta questão da proteção dos dados pessoais, recentemente vocês são cientes ou conhecem, porque também está nos noticiários aqui, que nesse próximo domingo, dia 1, vai ter um intento de referêndum, de plebiscito na Catalunha acerca da independência. A gente não sabe se o intento vai acontecer de verdade. Tem pessoas que vão ir comprovar pessoalmente lá, aqui, pessoas brasileiras, vamos ver.
a questão é que, para que vocês vejam a importância da proteção dos dados pessoais, a Agência Espanhola de Proteção de Dados acaba de emitir um comunicado falando que aquelas pessoas que formem parte da mesa eleitoral, qualquer cidadão catalão que foi chamado para isso, podem receber multas de até 600.000 euros, 2.400.000 reais, pessoa individual, por manejar, por manipular dados inseridos dentro do censo eleitoral. É dizer, a Agência Espanhola de Proteção de Dados, que sem dúvida maneja, depende do Estado espanhol e, portanto, é anti-referéndum, falou que, como Tribunal Constitucional, ele declarou que o referéndum era ilegal, os componentes, os membros da mesa eleitoral, não têm a consideração de membros de mesa eleitoral. E como não têm essa consideração, não podem manipular dados censais. Vejam vocês, dentro do dado censal, vocês sabem que está endereço, registro de identidade e nome completo. Esses são os dados que manejam um componente. Bom, pois a proteção dos dados chega até o ponto que a agência pode chegar a multar os membros da mesa eleitoral com 600.000 euros. Não gostaria de estar na pele deles, depois de que se emitisse esse comunicado oficial. Mas o que é a Agência Espanhola de Proteção de Dados? A Agência Espanhola de Proteção de Dados, na verdade, é o último... como se dirá essa palavra? Quer dizer, é o último passo de uma escada de proteção do consumidor que realmente começa lá acima, né? Começa na União Europeia. Rapidamente, o que é a proteção dos dados pessoais já começou em 1960, com a aprovação pelo Conselho da Europa do Convênio para a Proteção das Pessoas com respeito ao tratamento automatizado dos dados de caráter pessoal, o chamado Convênio número 108. O convênio é o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculante que aborda explicitamente a proteção de dados. Ainda mais, o Convênio Europeu de Direitos Humanos recolhe, em esse artigo 8, o direito à intimidade e à proteção das pessoas, e dentro desse núcleo de intimidade, os dados pessoais. Pela sua parte, também o Tratado de Funcionamento da União Europeia, o tratado que a gente falou antes, no artigo 16 e o artigo 7 e 8 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, colocam como objetivos a atingir a garantia da aplicação sistemática do direito fundamental à proteção de dados consagrada na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Bom, em cumprimento dessa normativa europeia, quer dizer, dessa normativa geral, ou desses tratados, dessas normas programáticas, a União Europeia veio aprovar, eu não sei onde botei, veio aprovar a diretiva, agora não lembro o número da diretiva, mas é uma diretiva de 1995 sobre a proteção dos dados pessoais. Essa diretiva, vocês não sabem, mas a diretiva, não sabem, talvez sabem, mas as diretivas são normas jurídicas específicas e únicas da União Europeia, são uma norma jurídica estranha para juristas que não conhecem a União Europeia, que tem a especialidade de que obriga aos destinatários desta diretiva enquanto aos fins, mas não enquanto aos meios. É dizer, a diretiva europeia sobre proteção de dados o que faz é estabelecer que todos os Estados devem atingir em um prazo determinado uma proteção normativa efetiva do consumidor ao respeito da proteção de dados. E depois é cada Estado quem coloca suas próprias normas jurídicas dentro desse marco estabelecido na diretiva para a proteção efetiva dos seus cidadãos enquanto à proteção de dados. Pois tudo bem. Em cumprimento dessa diretiva de 1995, Espanha aprovou em 1999 a Lei Orgânica 15/99 de proteção dos dados de caráter pessoal, só 4 anos depois. O fato de que seja uma lei orgânica tem muita relevância. Em Espanha, eu não sei se aqui distingue lei orgânica e lei ordinária, distingue, né? Em Espanha, a lei orgânica, faz referência exclusivamente, só é tratado com lei orgânica aqueles aspectos que têm a ver com os direitos fundamentais recolhidos na Constituição Espanhola
e, aliás, com outras coisas que não são direitos fundamentais, mas que se consideram bases para o Estado, como a monarquia, que também está regulada por lei orgânica, ou o poder judiciário, que também está regulada por lei orgânica. O que eu quero dizer é que o fato de ser essa proteção dos dados ser regulada por lei orgânica outorga uma especial transcendência, uma especial relevância nessa proteção. O objeto da lei de proteção de dados é garantir e proteger, no que atinge o tratamento dos dados pessoais, liberdades públicas e direitos fundamentais das pessoas físicas, especialmente a sua honra e a intimidade pessoal e familiar. Bom, dizia que a lei orgânica de proteção dos dados na Espanha é de aplicação aos dados, se tem como objeto a aplicação, a proteção dos dados de caráter pessoal registrados em suporte físico, que os faga suscetíveis de tratamento e toda a modalidade de uso posterior desses dados. É dizer, o que faz a normativa espanhola, do mesmo jeito que faz qualquer outro país da União Europeia, é proteger os dados e delimitar exatamente quais são os dados protegidos. É dizer, se eu falo os meus dados para vocês aqui agora, esses dados não estão em um suporte físico e, portanto, a lei não pode proteger eles. Mas todos aqueles dados que você dá através de um suporte físico, e você dá esses dados diariamente em um monte de suportes, mesmo que vocês não sejam cientes, esses dados, eles podem ser protegidos, podem ser determinados, delimitados e, pelo tanto, entram dentro do âmbito dessa lei. Pode parecer para vocês que o análise superficial, ainda que superficial, da lei espanhola pode ser um pouco chato, mas, na verdade, eu pronostico, e vai ser uma das minhas conclusões, pronostico que o Brasil, em um prazo curto, vai ter que regular, sim, por lei, essa matéria. E, sem dúvida, vai ter que botar a mão do direito comparado, porque tem países já com muita tradição nessa proteção e, bom, sem dúvida vai ter que botar a mão, não, de repente não vota, mas eu recomendo ao legislador que vote, né? Sim. Bem, estava falando que a lei protege esses dados em suporte físico suscetíveis de tratamento e a toda modalidade de uso posterior que seja feita pelo setor público ou pelo setor privado. É muito importante. É dizer, na hora que você coloca o seu cartão para pagar no restaurante o almoço, esses dados já são manejados pelo dono do restaurante e, logicamente, pelo banco. Vocês podem dizer, mas qual é o problema? Eu já entreguei para o banco os meus dados bancários, ele está manejando os meus dados, eu sei que está manejando. Sim, mas o que você não sabe é que o banco, através do seu cartão, está elaborando ou pode elaborar um perfil de consumo de você. Entendeu? E pode determinar, por exemplo, que você é um alcoólatra, porque está pagando no bar todo dia R$100 de cerveja, né? E, não, mas a coisa é séria. A coisa é que, na hora em que esse banco tem que tratar esses dados, deve ter uma normativa que regule o tratamento desses dados, uma normativa que proíba a ele ceder os dados, uma normativa que obrigue a ele a controlar o tratamento desses dados por parte das pessoas que tratam esses dados, porque e isso aconteceu muito na Europa, e imagino que também acontecerá no Brasil, qualquer pessoa inteligente, não, quer dizer, hábil, poderia tirar muito dinheiro da venda desses dados, não, para a empresa de consumo, e de fato fazem isso. Aos efeitos, vocês vejam como delimitam os aspectos conceptuais do tratamento. Aos efeitos da presente lei orgânica, entende que os dados de caráter pessoal é qualquer informação que atinja as pessoas físicas identificadas ou identificáveis. Se entende por ficheiro, porque um dado solto não é um tratamento de dado pessoal, um ficheiro é todo conjunto organizado de dados de caráter pessoal, qualquer que fosse a forma e a modalidade de criação, armazenamento, organização e acesso. Então, é importante delimitar o que é o ficheiro. Se entende o que é o tratamento dos dados, delimita legalmente o que é tratamento de dados como operações e procedimentos técnicos de caráter automatizado ou não, que permitam recolhida, gravação, conservação, elaboração, modificação, bloqueio e cancelação, assim como cessão de dados que resultem de comunicações, de consultas, interconexões e transferências. Intenta a lei espanhola, do mesmo que as normas europeias, delimitar ao máximo
este ámbito que vocês entendem que é muito amplo, não? O que se entende exatamente por dados, o que se entende exatamente por tratamento dos dados, o que se entende por ficheiro, o que se entende por responsável dos ficheiros, o que se entende por autoridade, todo esse tipo de questões devem estar perfeitamente fixadas. É assim que para o cumprimento dessa lei orgânica, para a observância dessa lei orgânica de proteção de dados, o Ministério da Justiça espanhol acabou criando a Agência Espanhola de Proteção de Dados, que é uma agência que não é propriamente, eu não sei se definir ela propriamente como uma agência reguladora, mas em qualquer caso, se é uma agência supervisora. Na verdade, a agência espanhola que todos os países, a Agência de Proteção de Dados em Espanha, que todos os países europeus têm, porque tem também um supervisor europeu de dados pessoais, o que faz é cumprir o mandado europeu, controlar o cumprimento desses dados, receber reclamações, tramitar denúncias, decidir sobre o assunto e o mais importante de todo, em Espanha, por obrigação legal, todas as empresas que manejem dados pessoais, e praticamente são todas, desde um escritório de advocacia que tem dados dos seus clientes até um restaurante, todas têm que ter legalmente um ficheiro inscrito dentro da Agência Espanhola de Proteção de Dados. A Agência Espanhola de Proteção de Dados maneja, eu não sei se falava de 4 milhões e meio de ficheiros automatizados que estão dentro da Agência Espanhola de Proteção de Dados, de maneira que a agência conhece esses dados e conhece os dados que fornecem as empresas, tudo bem, e as empresas têm a obrigação de transferir os dados que ela está manejando, tá? Que está manipulando. A modo de conclusões, eu gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, que assistência ao consumidor, o amparo do consumidor, e dentro disso a proteção dos dados pessoais já foram reconhecidos como direitos humanos em 1992, expressamente, né? Como direitos humanos em 1992 na Declaração de Barcelona. Na verdade, eles já vinham sendo doutrinalmente reconhecidos com anterioridade, mas faltou a apostilha de uma declaração específica para recolher eles. Pelo tanto, a importância do estudo da evolução dessa matéria da proteção de dados desde o final do século XX tem que ser enfatizada, né? Muito mais no século XXI, onde as relações, como eu tinha falado, comerciais dos consumidores, as relações interpessoais são cada vez mais avançadas e mais multitudinárias. Vocês pensem nas relações que tinham as pessoas no ano 70, que só se podia relacionar com pessoas alheias ao seu entorno através do telefone, e imaginem agora os miles de relações que temos cada um de nós, ou que podemos ter cada um de nós, através das redes sociais, do WhatsApp, etc, etc. Tá? Então, muito mais no século XXI, esse análise, estudo do consumidor e da proteção de dados deve ser ainda muito mais enfatizado, sobretudo, não só pela quantidade de relações interpessoais e de dados que fornecemos, senão pela mudança vertiginosa que as tecnologias estão proporcionando em nossas vidas e vão a proporcionar ainda nos próximos anos e de maneira imediata, não estamos falando a longo prazo, né? Os retos que apresenta a proteção do consumidor e os dados são vitais e não podem ser deixados para lá. Devem ser estudados, né? Daí a importância de eventos como esse evento de proteção do consumidor, que discutem esses retos, que discutem as novas ameaças ao consumidor e aportam possíveis soluções em um âmbito muito extenso com que lidamos diariamente mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Todos somos consumidores, todos, bom, talvez não todos, mas imagino que, não sei se tem algum chinês que não seja lá escondido, mas todos somos potenciais consumidores e, portanto, mais de 7 bilhões de pessoas lidam com esta questão, né? Queria vir a concluir também, e acabo, que sem tentar ensinar nada aqui, que não sou experto nem sou ninguém para dizer isso, acredito que o Brasil tem um longo caminho por percorrer ainda para a proteção dos dados pessoais e que ele deve acometer primeiro, não só através dos legisladores, mas também através dos pesquisadores e de eventos como esse, deve acometer o estudo e a análise mais profundo sobre
a necessidade da proteção dos dados pessoais e como essa proteção deve ser feita. Eu faço uma chamada para que os pesquisadores, que todos vocês são, façam uma olhada, façam um exame sobre este aspecto ou trabalhem neste aspecto da proteção de dados em próximos eventos. Como grande nação que é, e acabo, o Brasil com 200 milhões de pessoas, ou mais de 200 milhões de pessoas, deve, acredito eu, desenvolver uma legislação específica sobre a matéria da proteção de dados, porque o avanço das novas tecnologias vai fazer com que, passado uns anos, não muitos, não mais de 10, a besta que supõe o tratamento, o controle das tecnologias, vai ser impossível de colocar ou colar, como vocês não começarem a regular especificamente essa matéria. Agradeço enormemente a sua atenção e a sua paciência. Também volto a agradecer aos meus companheiros de mesa ilustres e passo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Agradecemos a excelente contribuição do professor Anton Lois Fernandes Álvares. Quero registrar a presença e agradecer a presença aqui das ilustres colegas professoras do Departamento de Direito Privado, professora Fernanda Pontes Pimentel e professora Raquel Bruno, que estão antes de passar a palavra para o professor Edson Alvise, dizer que estou entre dois grandes parceiros de trabalho, dois grandes amigos e contido para me manter dentro das formalidades, né? Porque senão eu já teria mostrado o relógio com 3 minutos de palestra, mas aí é no nível da sacanagem mesmo. São dois grandes parceiros e o nosso trabalho voltado também com essa parceria com a Espanha se dá porque o programa de doutorado em Direitos, Instituições e Negócios tem desenvolvido, através da Universidade de Vigo, com a Espanha, uma parceria que se pretende duradoura na forma de convênios acadêmicos. Realizamos em abril deste ano um evento na Universidade de Vigo, promovido em conjunto, e já teremos o segundo evento já previsto para a semana do dia 16 de abril de 2018, também lá na Espanha, razão pela qual essa parceria com a Universidade de Vigo, com a Espanha, com a Galícia, né, em homenagem ao meu querido amigo galego, e através disso também com a União Europeia, nos é muito importante para o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas aqui no nosso programa. Sem mais demora, passo a palavra então ao nosso ilustre debatedor, professor Edson Alvise Neves. Bom, novamente eu volto a agradecer o convite realizado pela organização e execução do evento e agradecer as palavras do professor Anton e realmente confirmar que, embora a nossa parceria seja bastante antiga, já dividimos escritos, pesquisas e nunca apresentamos em conjunto. E uma outra particularidade, quando afirmou isso, eu fiquei pensando, eu também nunca lhe ouvi falar, nem em público, nem dando aula, porque normalmente quando ele está falando, ele está me substituindo e vice-versa. Eu nunca tinha tido o prazer também de ouvir uma exposição. Na qualidade de debatedor, estou aqui meio que absorvendo a quantidade de informações, mas desde já agradeço também ter esclarecido em que sentido estava me chamando de ilustre, porque quando me chamam de ilustre, eu sempre fico pensando se falaram rápido e comeram o primeiro i, e o ilustre era de ilustrado, de cara de pau, ou coisa parecida, mas ficou esclarecido que o ilustre se diz ao movimento do conhecimento.
Bom, tocando diretamente no que foi dito, né, e assim, já há alguns anos, né, a gente tem tido contato com estudiosos e com instituições da Europa tentando entender como é que todo esse complexo normativo consegue funcionar, né, e funciona dentro de uma organicidade muito interessante. E dentro dessa organicidade interessante, né, e reciprocidade, eu quero dizer que reclamo ao presidente da mesa reciprocidade, que era o mesmo tempo que foi dado ao palestrante, e reclamo à plateia que tenha a mesma paciência e que me escute também por 2 horas, que é o tempo que eu gastarei para poder fazer as minhas considerações. Mentira, brincadeira. Senão, quando eu terminar de falar, todos se levantam e vão embora, né? Mas quero dizer que dentro dessa reciprocidade, nós também temos um mercado comum aqui na América do Sul, que está faltando só isso aqui. Só isso aqui para funcionar. Tá? E talvez a Europa possa nos ajudar. Tá? A gente passa a Argentina para lá, que aqui a gente vai funcionar, entendeu? Vocês não têm Argentina lá, por isso a gente não consegue avançar. Não é uma questão só de trópico e nem de ter um oceano no meio, não. Tá? E achei preconceituoso também afirmar a dificuldade da gente se anexar lá à comunidade europeia. Qual é o problema? Muda o nome, pô. Aliás, né, a América soa muito melhor do que a Europa, pô. Então, dentro da modernidade. Mas achei muito interessante, né, e isso era uma questão que eu já me debatia há algum tempo, a questão do funcionamento, né, das diretrizes da comunidade europeia. Quando eu verificava, eu estudando às vezes o funcionamento dos tribunais, verificava que em determinadas situações os juízes não podem conceder liminar baseado na legislação interna, e às vezes tem até vedação constitucional que eles se manifestam naquele assunto, e no entanto eles são obrigados a dar em razão da diretiva ou do tratado da comunidade, né? E achei interessante, e acho muito interessante essa questão de se ter um tratado, né, uma espécie de lei material, né, acordada, e você ter uma lei que diz como é que funciona. E fiquei aqui pensando, Plínio, que talvez seja isso que falte para dar mais efetividade ao Código de Defesa do Consumidor. Nós deveríamos ter um tratado de funcionamento das normas consumeristas. Só faço uma ressalva, que fique proibido dar o nome a esse tratado de diálogo de fontes, mas que tenhamos as regras de como que se faça esse diálogo, né? Porque diálogo de fontes, as fontes sempre têm que dialogar, né? Mas temos que saber o que raio significa esse negócio de diálogo de fontes, né? Porque o diálogo ele não pode ser aberto para que eu tire da minha sacola o que eu achar que é inerente àquele caso e aplique, né? O direito deve ser caracterizado pela segurança, né? E segurança significa equilíbrio, né? E para eu ter equilíbrio, eu tenho que saber que quando eu contratei aqui, eu vou ter aquilo que foi contratado, e se eu não tiver, quando eu buscar a reparação ou o mecanismo que for, o meu caso vai ser tratado igual são tratados todos os demais. Não adianta eu ter um caso em que o tratamento seja muito mais pendente pró-consumidor, quando na regra eu tenho um tratamento na média que é diferente, porque ao ter um que dá um tratamento maior, ou seja, uma proteção maior para um dos lados, se abre a porteira para depois decidir para o outro lado, né? Então, o direito ele prima pela segurança. Assim, está na origem do direito, né, que o direito ele é um instrumento que tem uma natureza conservadora. Tá? Isso é a própria lógica dele, porque ele é feito para dar uma continuidade nas coisas, ou seja, para prever o futuro, ou seja, adornar o tempo futuro, mas que esse tempo futuro seja do jeito que nós queremos que ele seja hoje. Então, hoje a gente pensa como é que quer o amanhã. Então, não adianta pegar esse instrumento e cada um começar a interpretar de uma forma, né, que aí a gente não consegue chegar a nenhum. Daí a importância da gente ter, vamos dizer assim, esses direitos instrumentalizados através de um sistema de positivação.
tarde, não embarquei ainda. Não, mas peraí, tem um código de aviação, tem um tratado de aviação, tem não sei o quê. Veja, eu acho que nós precisamos de uma lei de efetivação, como é que é o nome mesmo? Não, estou falando da Convenção Europeia e da Convenção de Funcionamento da Convenção Europeia. Então, nós estamos precisando de uma lei de funcionamento da legislação consumerista. Tá? O grande problema é que nós vivemos um momento em que a complexidade ela não tem limites e nós não conseguimos segurar a velocidade dessa complexidade, não só da vida, como das relações também reguladas. Então, obrigatoriamente, nós temos que ter normas que não sejam engessadas, mas nós temos que ter normas para a aplicação dessas normas. E é sobre isso que se trata esse diploma da Comunidade Europeia. Né? Enfim, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com o que eu estou tentando dizer, mas o Código de Defesa do Consumidor, na sua criação, ele tinha essa pretensão. Ele tinha essa pretensão. Tá? Mas nós temos uma riqueza legislativa muito grande. O Brasil ele é um país legislador. Né? Ele gosta de fazer lei. Nós temos propulsões a fazer leis. Por quê? Porque nós, advogados, também sempre temos uma capacidade de reclamar que o que nós estamos defendendo não está regulado, né? Que nós nos negamos a aceitar o óbvio. Né? O cara diz assim, eu fui fraudado por meio de um negócio eletrônico. Aí o advogado de defesa chega e fala assim, como assim? Para o meio eletrônico? Mas não existe lei que regula a fraude eletrônica. A lei só regula a fraude. O senhor falou que foi eletrônica, então precisa de uma lei. Seu juiz, o senhor não pode condenar o camarada, o senhor tem que primeiro mandar fazer uma lei sobre fraude eletrônica. Então nós confundimos, às vezes, o objetivo com o meio. Talvez seja isso, nós temos que pensar numa regulação do meio, ao invés de ficar tentando acobertar todos os casos através de legislação específica, ou de buscar mecanismos para aplicar a lei aberta aos casos específicos. Né? Eu não vou me alongar, porque, primeiro, que não teria a competência de falar tão bem quanto o professor Anton Luiz, né? E gostaria de dizer para ele que é um prazer imenso partilhar essa mesa, mas eu preferia as outras mesas que nós partilhamos com vinhos e outros apetrechos. Né? Mas a mensagem que me parece que fica, e eu não estou fazendo papel de debatedor, tá? Estou assinando o cheque que foi passado, eu acho que a mensagem que fica é essa, é o nosso pensamento sobre a efetividade que nós temos que dar para os nossos marcos regulatórios, diante de uma complexidade tão grande, diante de uma, vamos dizer assim, uma propulsão legislativa de positivação e que nós temos dentro vamos dizer assim, dentro da nossa realidade brasileira e a nossa realidade jurídica. Né? Então, eu falei, não falei nada, muito obrigado. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu não é propaganda da universidade não, tá, gente? Eu só vou, porque para chegar nas duas questões aqui eu tenho que me identificar. Eu sou Luiz Meato, sou professor de prática jurídica no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Cândido Mendes, e lá a gente vê muito na prática as coisas. Então, sua explanação foi sensacional. No primeiro dia de aula, eu já falo para os alunos, olha, se você for usar o WhatsApp hoje em dia, você cuidado para entrar em grupo. Por quê? O CNJ agora liberou a intimação por WhatsApp. Então, a gente vai começar a receber intimação por WhatsApp, todos os advogados, todos os operadores de direito. Além disso, a gente vê lá também se a intimação pelo diário oficial ou pela intimação eletrônica, o que vai valer mais. Então, a gente já está começando a ter questões dessas que, às vezes, a gente não consegue resolver sozinho aqui no Brasil. Por isso que é interessante essa explanação. Agora, para chegar na pergunta, em dois momentos, dois juízes estaduais interceptaram o WhatsApp e deixaram 100 milhões de usuários sem o WhatsApp no Brasil. Primeiro, eu acho que no Pernambuco, e o outro uma juíza aqui do Duque de Caxias,
onde foi interposta uma reclamação e já havia uma ação de um partido político. O ministro do Supremo, ele suspendeu o efeito, tá, dessa decisão, achou muito temerário e desproporcional. A questão é o seguinte, agora a pergunta. Lá na Alemanha, eles estão começando a usar um software chamado Cavalo de Troia. Esse software, ele atinge diretamente a interceptação local ponto a ponto. Então, não vai mais precisar você acabar com 100 milhões de conversas ou 100 milhões de usuários para você interceptar uma conversa enquanto o mandado judicial não for cumprido, porque eles mandam suspender enquanto você não cumprir a ordem. Qual a opinião do debatedor na vista do artigo 114 e 169? Eu acho que a diretriz era 95, eu não me lembro porque eu comecei a pesquisar essa parte. Qual a opinião do debatedor e, obviamente, o que o debatedor entende pela questão da Catalunha? Muito obrigado pela pergunta. Era a diretiva de 1995, não é diretiva. Em quanto à minha opinião, a lei de proteção de dados de todos, as normas de proteção de dados de todos os países, também a da Alemanha, que eu não conheço em particular, mas que são muito parecidas porque a diretiva marca muito o caminho, né? Ele o que faz é proteger a consumidor e protegê-lo também contra as entidades públicas e, olha, também contra os mandados judiciais. Estabelecer um núcleo de intimidade das pessoas que seja protegido incluso dos poderes judiciais, né? Em esse caso, esse desenvolvimento do cavalo de Troia lá na Alemanha, eu entendo que entra dentro da legalidade porque o que pretende é minimizar o impacto da alteração das comunicações e dos dados pessoais para outras pessoas que não estão envolvidas. Então, eu entendo que, logicamente, sim, os direitos fundamentais das pessoas, todo mundo sabemos que eles cedem em determinadas ocasiões e quem deve decidir quando esses direitos fundamentais devem ceder para uma pessoa concreta são os juízes, e eu entendo que isso é um impacto respeitável o desenvolvimento desse cavalo de Troia, desse software, não? A Alemanha sempre é punteira nestas questões, sem dúvida, mesmo que eu não goste muito deles, são punteiras. Mas não é por nada, porque o Real Madrid está cheio de alemão. Respeito ao tema de Catalunha, assim, vocês, na verdade, nem nós somos cientes do problema que temos aí, porque ninguém sabe o que vai acontecer o domingo, né? Tem policiais de toda a Espanha que foram para lá, até o ponto que deixaram desabastecido. Ainda bem que a Espanha não tem muita delinquência, mas se forem, vocês imaginam todos os policiais de São Paulo vindo aqui para o Rio. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, porque tem uma maré humana de milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, que estão reivindicando um direito que eles entendem que é fundamental, né? Que é a expressão, a sua liberdade de expressão política através das urnas, né? Por outro lado, eu particularmente entendo as duas posições e a minha solução se decanta mais por uma negociação política. Eu entendo que não é um problema jurídico nem judicial, senão que é um problema político, não? Vocês têm que pensar que qualquer tipo de movimento de autodeterminação, por certo, a gente falou do direito de autodeterminação dos povos como direito humano de terceira geração, os catalães independentistas, eles se amarram a esse direito, né? A direito humano reconhecido como direito humano, né? Então, nenhum povo, nenhuma nação que conseguisse independizar na história da humanidade, ela conseguiu se independizar com as normas do país que ele pretendia deixar, logicamente. E eles não têm poder para criar as normas próprias, têm que incumprir as normas do país para poder se independizar. E esse país, que é a Espanha, ao mesmo tempo, ele, com razão, como não pode ser de outro jeito, ele chama pelo Estado de Direito e pela democracia. A democracia é o cumprimento da legislação. Vocês não podem ser demócratas se não cumprem a legislação. Do outro lado tem os que dizem, não, é que a democracia é a expressão da opinião das pessoas, a liberdade de expressão através das urnas. Então tem aí um diálogo de surdos, um falando de uma coisa e outro de outra. Repito, é uma situação absolutamente novidosa para a Espanha, que está
internacionalmente já estendida, né? E que, aliás disso, hoje li num jornal espanhol, encontra um silêncio ensordecedor dentro das próprias instituições da União Europeia. A União Europeia fez assim. Quer dizer, eu acredito que ele está esperando para recolher o cadáver. Não o cadáver físico das pessoas, mas para recolher o que fica aí depois da briga, né? A todo isso, que isto é muito importante, né? Na Catalunha ainda não se verificou um só episódio de violência. E olha que os policiais estão esperando a mínima para poder carregar, né? Ainda não se verificou. Ou seja, vocês imaginam o que é mobilizar a mais de 1 milhão de pessoas e pedir para eles e conseguir que sejam pacíficos, né? Isso diz muito do povo catalão e, logicamente, isso não está nos jornais espanhóis. Eu gosto muito de ler o tratamento da Catalunha nos noticiários e nos jornais estrangeiros, porque não tem nada a ver com os noticiários espanhóis, logicamente, né? Eu não sei se ficou clara a minha posição. E é um detalhe que o Anton não mencionou, mas ele foi essa semana convocado para se realistar nas forças espanholas. Não, e não é brincadeira. Não é brincadeira, mas não é exatamente assim. É um recadastramento para possibilidades de contar, quer dizer, não parece que o Estado espanhol esteja disposto à negociação, mas ao recrudescimento, inclusive convocando novos soldados. Sim. Aí agora a brincadeira mórbida, você vai ter que de repente atirar no Messi, seu ídolo do coração. Se fosse pela minha ponteria, o Messi ia estar salvo toda a vida. Até porque não é muito grande, né? Bem, passo também a palavra ao professor Edson. Eu solicitei a palavra de volta porque estou exigindo isonomia de tratamento apenas para informar os nossos alunos ali que semana que vem eu vou iniciar um curso de falência e concordatos avançado para a turma da graduação, e esse curso vai ser dado em conjunto com os alunos do mestrado e do doutorado, então tem poucas vagas para os alunos da graduação e depois vai servir como disciplina optativa, alguma coisa, é um aprofundamento, e me parece que já há bastante inscrições, mas não há inscrição dos alunos de graduação. Acho que a professora Fernandinha não divulgou de forma adequada para os alunos, ou ela disse para ninguém fazer. E aproveitando o momento merchandise, no dia 19 de outubro, né? Outubro, mês que vem, dia 19 de outubro, eu estarei fazendo uma fala lá na Emerge, fazendo o lançamento do meu novo livro, que é a Intervenção Judicial na Empresa, às 17h30, estão todos convidados, desde que se inscrevam lá na internet, porque na Emerge tem que se inscrever lá. Muito obrigado. Bom, dado o avançado já da hora, mas ficamos dentro da previsão, né? Ainda temos 8 minutos. 8 minutos. Mas nós, então, estamos encerrando os trabalhos dessa manhã. Convidamos a todos para, às 14 horas, retomarmos as atividades aqui. E eu acho que o professor Plínio quer convidar todo mundo para almoçar por conta dele, mas ele está tímido na plateia para manifestar isso. Então, às 14 horas, retomamos as atividades aqui. Muito obrigado.